Olá, como vai? Tudo bem? Mais uma vez, um prazer passar por aqui para a gente conversar um pouco, trazer uma palavra, um vídeo legal para o seu coração. O meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu gostaria que você, se receber esse vídeo por um outro meio que não seja o YouTube, que você vá lá no YouTube, dê um like, de preferência se inscreva no nosso canal. O canal chama Motivação, né? Um canal motivacional. Será um prazer ter você junto conosco, tá bom? Bom, esse vídeo ou esses vídeos que eu faço, eles têm apenas um objetivo, ou mais de um, mas no sentido de motivar mesmo. Porque a motivação é aquilo que nos induz a fazer algo, a realizar. Só que eu não consigo motivar você. Ninguém consegue te motivar. Porque a motivação, ela é intrínseca, ou seja, ela está dentro de você, ela está dentro de cada um de nós. O que mais as pessoas e nós podemos fazer é o quê? Nós podemos fazer algo, criar algo que te leve a se motivar. É como se tivesse um gigante adormecido dentro de você e nós aqui apenas fôssemos lá e dessemos umas varadas nele para que ele acorde. E eu sempre trago uma história, né, uma parábola, alguma coisa do tipo. E escolho várias, isso varia, eu escolho, vejo na internet, vejo às vezes até placa de caminhão, né, aqueles para-choques de caminhão, recebo pelo WhatsApp, por outros meios. O certo é que eu sempre escolho uma história legal que possa ser útil para aquele assunto específico que eu estiver falando. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre a maturidade e sobre as emoções. E a história que nós vamos falar é a seguinte: o professor estava com a sua turma em uma sala de aula e ele distribuiu um balão para cada um daqueles alunos e cada um encheu o seu balão, ficou com ele amarrado na mão, e o professor então mandou que eles escrevessem cada um o seu próprio nome no balão com um pincel, abriu a porta da sala e mandou que eles atirassem aqueles balões, todos eles, lá no corredor. E os balões assim foram lançados. O professor chamou os alunos novamente, fechou a porta e disse: olha, eu gostaria que vocês saíssem todos e cada um de vocês voltassem com o seu próprio balão. Ou seja, você vai pegar o balão com o seu nome e vai trazer para a sala de aula, ok? E vocês terão 5 minutos para fazer isso. O professor abriu a porta então e cronometrou. Então vocês têm 5 minutos. E os meninos foram desesperados atrás daqueles balões. E olha um balão, olha outro balão, o outro empurra, e o outro empurra daqui, o outro puxa dali. E eles ficaram desesperados. De repente a sirene disparou, acabaram os seus 5 minutos e eles não conseguiram. O professor então disse: vem cá. Eles entraram todos novamente para a sala de aula, fechou a porta e disse: sabe por que vocês não conseguiram? Porque faltou maturidade entre vocês, faltou união entre vocês. Vocês vão voltar lá agora, eu vou apitar novamente, vou dar 5 minutos para que vocês voltem com cada um com o seu balão, da mesma forma. Só que agora eu vou dar uma orientação. Se você encontrar o balão do seu coleguinha, você vai pegar o balão dele, procurá-lo e entregar a ele. E assim o outro vai encontrar o do outro, vai entregar para ele, etc. E vocês vão fazer dessa maneira. Então, soltou os alunos novamente no corredor e em 5 minutos estavam todos em sala de aula, cada um com o seu balão. Então, por que isso aconteceu? Porque o professor deu a eles um tipo de maturidade que nós só adquirimos com a vida. O que é, na verdade, a maturidade? A maturidade é aprender a lidar com aquilo que nós não conseguimos controlar. Então, como que nós vamos fazer com aquilo que nós não temos controle? Nós vamos ter a maturidade de aprender a lidar e conviver com aquilo. Alguns podem chamar, em outras palavras, de domínio próprio. Você saber que você consegue se dominar a ponto de não querer ser egoísta, então você vai ter a maturidade de ajudar o outro, por exemplo. Porque quem não se controla se expõe, e isso é uma fraqueza. O rei Salomão, ele escreveu algo tão interessante que ele fala o seguinte, que a casa, a cidade, melhor dizendo, sem muro, está derribada, ela é exposta e fraca, ela é fácil de ser vencida. Por que a casa sem muro, derribada, é fácil de ser vencida? Porque ela não tem segurança alguma. Quem não tem domínio próprio, quem não tem maturidade, não tem segurança. É invadido facilmente pelas próprias emoções. As emoções, as nossas emoções, elas são como, por exemplo,
Eu estava outro dia pensando, talvez você não goste, mas tem um filme chamado Avatar. O que o filme Avatar define? É aquele, como é que você vai falar? Aquele exuberante mundo de alienígena, né, de Pandora, onde vivem os Na'vi. O que são? São seres primitivos, mas que são altamente evoluídos. Eles parecem primitivos na verdade, mas eles são altamente evoluídos. Então, como aquele ambiente do planeta ele é tóxico, então foram criados avatares. O que são isso? São os corpos biológicos controlados pela mente humana que se movimentam livremente lá em Pandora. E se você perceber ou pegar cenas, resumo do filme, você vai ver que eles dominaram aqueles seres, né? Umas aves grandes, meio parecido dinossauros. É meio difícil explicar assim, mas na verdade são aquelas aves enormes e eles dominavam aquelas aves, como nós dominamos hoje, por exemplo, o cavalo, como lá na Índia dominaram, por exemplo, o elefante. Então imagine você sobre uma ave daquela, um ser daquele, tão antigo, né, no ambiente daquele. Ele parece primitivo, mas que na verdade muito evoluído, e você está sobre ele, e você está indo em algum combate, alguma batalha, e de repente você governa para que ele vá para a direita. Ele cisma de ir para a esquerda, e você insiste com ele para ir para a direita, e ele vai para a esquerda outra vez. O que você vai fazer? Se você estiver em cima de um dinossauro, domina um tipo de dinossauro qualquer, e você puxa ele para a direita, ele vai para a esquerda, o que você vai fazer? Lá na Índia o elefante também é obediente. Mas se aquele homem está em cima do elefante, determinar que ele vai para a direita e ele for para a esquerda, ele não tem o domínio dele. O que ele vai fazer? Então ele vai ter que criar uma forma de resolver aquilo. Ou seja, ele vai ter que conviver com aquela situação de uma forma diferente da que ele previu na própria mente dele. Então eu ligo meu automóvel aqui e sei que eu tenho que seguir naquela direção. Então eu ligo meu automóvel, dou partida, dou seta, vejo não vem ninguém, eu coloco a marcha e arranco o veículo e vou seguindo. Se esse veículo cismar de não ir mais e ele começar a ir para outra direção, o que eu vou fazer? Eu vou ter que arrumar uma forma. O motorista descendo com uma carreta em uma descida muito violenta e a carreta perde o freio. Ele não programou a carreta para perder o freio. Ele programou a carreta para que ele quiser frear, ele vai frear, ela vai parar, ele vai mudar a marcha e ela vai quietar até parar. Se isso acontecer, ele vai ter que se virar e arrumar uma forma? Ou ele vai atirar esse caminhão em algum lugar, num mato, num gramado, ou ele vai ter que deixar o caminhão ir e vai abrir a porta e saltar. Ou seja, ele vai ter que arrumar uma situação. Por quê? É eu criar uma forma de conviver com aquilo que eu não tenho domínio, que eu não tenho controle sobre aquilo. É fácil? Claro que não é fácil. Mas o que na vida é fácil? Aquilo que na vida é fácil não tem muito sentido para nós, porque nós precisamos de desafio o tempo inteiro. Você e eu vivemos de desafio. Nós precisamos de desafio. Imagine, eu falei isso em outro vídeo há pouco tempo aqui. Se você, por exemplo, faz um bem a alguém, você consegue produzir o hormônio chamado de ocitocina. O que esse hormônio faz? Esse hormônio chamado ocitocina, ele produz, eu até fiz uma anotação legal aqui para você saber, ele é o hormônio que é produzido pela hipotálamo e é armazenado na hipófise posterior. Não precisa gravar esse nome não, a menos que você for ter um filho, se você quiser pôr o nome do seu filho, você pode usar esse nome aqui, ó, que bonitinho, ó, hipotálamo e hipófise posterior, nome bacana, né? Da Silva. Então, esse hormônio, ele tem a função de promover as contrações musculares uterinas durante o parto. E além disso, a ejeção do leite materno na hora de amamentar. E esse hormônio, a ocitocina, ficou conhecido também como o hormônio que promove o sentimento de amor, de união, de bem-estar social. Então, quando você faz um bem, eu faço algo para alguém, eu estou produzindo a ocitocina em mim, aquele alguém que recebeu produz naquele alguém. Se ele contar para mais alguém, ele produz para outro alguém, e aquele outro alguém conta para outro alguém, e assim nós vamos produzindo a ocitocina. Ontem eu estava vindo para minha casa e eu parei próximo onde tem uma drogaria Araújo, um local bem movimentado. Parou do meu lado um veículo conduzido por uma senhora e ela estava no volante sozinha e ela estava rindo. Eu tentei prestar atenção se ela estava falando com alguém
no fone de ouvido, ou se o rádio era alguma coisa engraçada que ela estivesse ouvindo. Quando eu olhei para ela, ela fez um sinal assim. Aí eu disse, que legal, acho bacana as pessoas sorrirem. E ela disse, obrigado. Aí do lado assim, a gente conversou lá talvez 30 segundos e nós conversamos sobre a ocitocina. Eu disse para ela, toda vez que você sorri, que você buzina para alguém, que você dá um tchau para uma pessoa, você produz a ocitocina em você e naquele alguém, e aquele alguém no outro. E ela falou, que legal, da agora em diante, toda hora que eu parar eu vou sorrir, vou cumprimentar alguém e você faz o mesmo, vamos contagiar o mundo inteiro. E o sinal abriu, ela deu tchau, foi embora e eu fui embora todo feliz e ela foi embora toda feliz. Então, faz o seguinte, coloque no seu coração que você é uma pessoa muito especial. Coloque isso no seu coração. Todas as vezes que você puder encontrar o balão do outro, pegue o balão do outro e leve para aquela pessoa. Aí alguém encontra o seu. E se não encontrar, você não vai morrer por causa do balão. O balão talvez não vai te fazer falta. Mas faça isso. Trate as outras pessoas assim como você gostaria de ser tratado. Parece até uma coisa meio bíblica, né? Que Jesus também falou sobre isso, né? Falou, faça aos outros aquilo que você quer que faça a você. Essa maturidade que nós só aprendemos com o tempo. Eu estava assistindo uma palestra hoje de PNL e achei sensacional o pai contar que o filho estava na igreja, um filho pequeno de 2 anos e pouco, e ele pegou o banco da igreja e virou e tombou o banco, e todos olharam para o pai, tipo assim, você não vai fazer nada, vai chamar a atenção do seu filho? Ele foi lá e cumprimentou o seu filho, sorriu com ele, para não criar trauma no menino. E disse assim, nossa, você é forte, você conseguiu derrubar esse banco, agora vamos fazer o seguinte, vamos usar a sua força para colocar o banco no lugar, porque senão o povo da igreja vai ficar triste com você. Vamos lá? Aí o menino, vamos lá papai, vamos ver se você é forte para colocar no lugar como você foi para derrubar. O menino foi e colocou de novo e saiu todo feliz, abraçado com seu papai, com um exemplo muito legal, sabe? Muito legal de maturidade. Então quando o seu filho fizer algo errado e você dá um grito com ele, xingar um baita palavrão, pense o trauma que você pode criar nele, nas pessoas que você convive. Chegou a correspondência do seu vizinho, leva para ele, entrega para ele, avisa para ele, fala, chegou a correspondência sua aqui e eu gostaria de te entregar, está aqui sua correspondência. Sabe, faça o bem para as pessoas, escolha pessoas que precisam. Está passando na rua, tem uma pessoa ali triste, às vezes está com um problema, eu passo próximo da minha casa, eu conheço pessoas que resgatam moradores em situação de rua, e eu faço toda a questão de cumprimentar. Eu saio fazer minha corrida, eu faço 1 hora de corrida todos os dias, passo pela avenida, debaixo dessas pontes ali, e todos ali já me conhecem, eu já sei o nome da maioria dos moradores que moram debaixo daquela ponte da passarela. Sabe por quê? Eu faço questão de passar, cumprimentar, e quando ele cumprimenta aqueles que dão a oportunidade, eu pergunto, como é que é o seu nome mesmo? Fulano, eu falo, o meu é Sérgio. Aí eu vou embora. No outro dia eu passo, chamo ele pelo nome. Tem um lá que chama Igor. Todos os dias que eu passo, eu encontro com ele, eu falo assim, qual é, Igor? Ele, qual é, pai? E eu vou embora, ele vai. Outro dia eu passei lá, levei alguma coisa e dei pra ele, levei pra ele. Aí eu perguntei qual tipo de roupa que ele estava precisando. Às vezes eles comem lá macarrão, porque eles têm facilidade de cozinhar, macarrão. Aí você compra um macarrão, uma latinha de sardinha, vai lá e dá a ele. Ah, mas você está ajudando pessoas que não querem trabalhar. Meu amigo, o camarada está ali passando uma dificuldade, talvez perdeu seus pais, sua vida está toda destruída, não tem prazer nenhum. Aí eu passo, chamo ele pelo nome, eu falo, qual é, Igor? Ele fala, qual é, pai? Sabe, numa felicidade, pensando, poxa, por que esse moço me trata bem? Ele não me conhece, estou todo sujo, moro aqui debaixo dessa passarela. As outras pessoas que estão passando, umas olham para mim, sorriem, outras se emburram, fecham a cara. Só que quem olha e entende vai se encher de ocitocina. E eu vou fazer minha corrida cheio de ocitocina e deixo ele cheio de ocitocina também, sabe? Então, lembre disso, encontrou o balão do outro, entregue para o outro. Você está governando lá o dinossauro e você puxou ele para a direita, ele foi para a esquerda, pensa o que você pode fazer para diminuir a consequência daquilo ou para você se adaptar àquilo. Eu falei outro dia numa palestra sobre a diferença do idoso e do velho. Inclusive o Mário Sérgio Cortella tem uma palestra toda sobre isso que é muito legal, que ele fala o seguinte, que o idoso é aquele que passa da idade dos 60 anos, segundo as leis do nosso país. E o velho é aquele que não abre para possibilidades, que não consegue mais desprogramar sua mente daquilo, tudo que ele aprendeu desde a sua infância, ele não abre mais para mudar aquilo. Aquilo para ele é um conceito eterno, vitalício, imutável. Então ele vai viver sempre naquela mesma, ele não vai na mesmice.
Ele não aceita, não, meu avô fez, foi assim, o meu pai fez, foi assim, e eu vou fazer assim, meus filhos vão fazer assim. Não, esse aí é o velho. Ele pode ter 30 anos e ele é velho. O outro pode ter 60 anos e abrir para possibilidades. Olha, peraí, eu vou criar um Pix aqui, como que é isso aqui? Me ensina aqui para eu não tomar um golpe, mas eu preciso abrir para isso aqui, eu tenho que mudar. Tá ligado? Então, abre o seu coração para novas possibilidades, destrava sua mente, tira da sua mente esses conceitos antigos e antiquados. Não o conceito de família que eu defendo a unhas e dentes. Alguém disse um dia assim, uma frase muito legal, uma pena que eu não me lembro quem é para dar o crédito. Diz assim: eu dou um boi para ter direito à minha opinião, mas dou uma boiada para que você tenha direito à sua opinião. Mas abra sua mente, tenho certeza que muita coisa vai mudar, tá bom? Encontrou o balão? Entregue pro dono e alguém vai entregar o seu. Um abraço, até a próxima, dá um like, se inscreva no canal no YouTube, por favor. Sérgio Cândido de Carvalho, até já!